O trabalhador que não tem vínculo com uma empresa e que contribui para o INSS, em alguns casos, deve ficar atento ao optar pela alíquota. O percentual reduzido de 11% de desconto foi uma saída do governo para incluir quem estava na informalidade. Mas em alguns casos pode não valer a pena. Nós recebemos aqui o advogado Jefferson Kravchinski, que está quase sem voz, mas ainda assim cumpriu seu compromisso. Obrigado, bom dia. Nós que agradecemos. Quem está incluído nesta categoria de contribuinte individual? O contribuinte individual é todo aquele que não tem vínculo empregatício, que deseja estar filiado à Previdência Social. Como é que é? É obrigado, muitas vezes, também, em razão da atividade que exerce. Como é que é a relação dele com a Previdência? Quais as obrigações? As obrigações dele é efetivar a contribuição no normal de até 20% sobre o teto da contribuição, que é R$ 3.200 mensalmente à Previdência Social. Quais as alíquotas? O senhor falou em 20%, a gente falou que o mínimo é 11%. Ele varia entre 11% e 20% ou é 20% ou 11%? 20% ou 11%. O governo criou uma alíquota de 11% para que aquele contribuinte com menor poder aquisitivo pudesse também participar da Previdência Social. É uma tentativa de inclusão e de educação previdenciária. É um sistema que é vantajoso para todo aquele que não tem um emprego fixo, enfim, que trabalha como autônomo, o biscateiro, que não conseguiria pagar os 20%, que hoje seriam em torno de 60 e poucos reais, e ele então vem pagar a alíquota de 11%, que é praticamente a metade, e ele terá direito a praticamente todos os benefícios que os outros terão, excetuado que ele não poderá se aposentar por tempo de contribuição. E o benefício será sempre de um salário mínimo. Agora, em que casos que é vantagem? Para todo mundo é vantagem? Para todos esses profissionais é vantagem? Optar pelo 11%? Você estar contribuindo para a Previdência é vantagem, é uma necessidade, é uma obrigação de todos nós. A desvantagem que existe, basicamente, é de que ele jamais poderá contar esse tempo para a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, se ele, no futuro próximo, vier a ser funcionário público ou arrumar um emprego em que o benefício que ele tenha, que ele seja conseguido, seja superior a um salário mínimo, esse tempo que ele contribuiu sobre 11% não poderá ser contado, excetuado se ele efetuar, então, a diferença das contribuições de 9%. Então, com juros, correção monetária, que pode encarecer. Somente por idade, então, só vai valer por idade. Somente por idade. Esperar atingir a idade necessária. Ou no caso do falecimento, ou, enfim, daqueles benefícios que acontecem durante a vida laborativa, né? Em relação aos benefícios futuros, para ninguém é vantagem, então, contribuir com esses 11%? Eu diria que para todos que não contribuem é vantagem contribuir, mas para quem deseja uma aposentadoria maior do que um salário mínimo, ele terá que contribuir sobre a diferença que ele não contribuiu ou não contará esse tempo como tempo de contribuição. 11% vai dar direito somente ao salário mínimo depois, quando for se aposentar, é isso? Exatamente, e não contará para a aposentadoria por tempo de contribuição, excetuado se a pessoa pagar a diferença entre os 11 e os 20. Mas a orientação, se puder escolher, então, os 20%. É o ideal, se a pessoa tem condições, é contribuir sobre os 20%. Quem não tem, contribuiria com a de 11%, para que tenha direito aos benefícios de auxílio doença, enfim, auxílio maternidade, o salário maternidade, que se você não for contribuindo, não terá, né? Porque tem algumas pessoas que pensam assim, vou pagar 11 agora para economizar, mas talvez esse cálculo não fique bem no final, a soma total depois. Exatamente. Quando você é jovem, principalmente quando você é jovem, você não pensa em previdência, acha que previdência é coisa de velho. E não é. Previdência é coisa que o jovem tem que pensar, porque você tem que se preparar durante todo o teu período de vida para que venha ter a previdência no final, quando se for por tempo de contribuição, ou se você tiver um acidente, enfim, muitas vezes imediatamente, né? Então, é fundamental que as pessoas passem a contribuir. Quem não puder contribuir sobre o 20%, que contribua sobre o 11%. Ele só tem que entender que aquilo não contará como aposentadoria por tempo de contribuição e só dará direito ao benefício de um salário mínimo. Você acredita que essa estratégia vai funcionar, de incluir quem estava na informalidade agora, que passe a pagar direitinho, agora com esses 11% ou não? Eu acredito que está sendo feito um trabalho hoje pelo Ministério da Previdência, pelo INSS, enfim, de educação previdenciária, para que as pessoas tomem consciência de que há uma necessidade efetiva de contribuição, de pensar em previdência. Trabalho de educação previdenciária, inclusive com obrigatoriedade no ensino básico, para que a criança passe a deter esse conhecimento, que ela tem que pensar no seu futuro, que não é só o governo que pensa no futuro, nós também temos que pensar. No atendimento do INSS, da Previdência, enfim, as pessoas são orientadas dessa forma? Já se está iniciando um trabalho nesse sentido, é um trabalho de cultura também para os funcionários da Previdência.
da importância que eles têm que, da forma que eles têm que atender, a forma que eles têm que levar isso. Mas eu acho que o mais importante é o trabalho que será efetuado junto às escolas, junto ao ensino básico. Ou seja, você trabalhará com a criança e ela realmente vai crescer depois pensando nisso. Nos países, nos Estados Unidos, na Europa, nos diversos países europeus, a pessoa, quando inicia seu período laborativo, a primeira coisa que ela pensa é em que fundo de pensão que ela vai ingressar, como é que será a previdência dela. Aquilo está arraigado na cultura. A criança já sabe que tem que contribuir. Para quem pode, a previdência privada ainda é uma boa opção? Ah, sim, a previdência privada principalmente no Brasil, nós temos a legislação mais moderna praticamente do mundo hoje em previdência privada é a do Brasil. Quem tem a oportunidade deve procurar, sabendo que o governo, enfim, a previdência oficial, ela só arcará com aquele mínimo que você tem para sobreviver. Se você quiser qualidade de vida, se você quiser, enfim, ter um futuro melhor, você tem que ter a previdência privada. Infelizmente. Tem. Obrigada pela participação e pelo esforço aqui.